Oi, gente, primeiro bate-papo do ano e como eu falei pra vocês, que é uma pessoa que habla e habla demais, trouxe pra vocês professora, hoje vereadora, Giza Herr. Bom dia a todos os seguidores, bom dia a todas as pessoas de Poxoréu e do mundo. Aceitei com grande alegria esse bate-papo. Então, Giza, de forma bem objetiva, resume o seu caminhar até hoje. Onde você está? Consegue contar pra gente, assim, de uma forma clara? Na verdade, o meu caminhar ele não foi tão fácil. Na verdade, de muitas pessoas não são fáceis, não só o meu, eu não posso colocar no lugar de vítima. Vindo de uma família disfuncional, fui a filha mais velha, tive que assumir o papel de uma adulta com 9, 10 anos de idade. Tinha que dar conta de cuidar dos meus irmãos, de cuidar da casa. Minha mãe trabalhava fora e meu pai tinha um problema com alcoolismo e diversas outras coisas. Eu tive que assumir a responsabilidade de ser mãe dos meus irmãos. E de trabalhar muito cedo também, né? Casei, o casamento não deu certo, o primeiro casamento, tive um filho, o Edson Bruno, meu filho. E a partir dali eu tive que montar, traçar estratégias para a minha trajetória de Sabe vida. que eu lembro, Giza, lembro, a gente tem contato, o pão de queijo. Que pão de queijo delicioso era aquele. Verdade. E aquele pão de queijo tem uma história. Aquele pão de queijo, ele é eterno. Por conta de eu ter que aprender, com 10, 11 anos de idade, eu tive que aprender a fazer o pão de queijo. E eu tinha que ir para a rua vender também. Porque minha mãe não tinha tempo. E a gente tinha que ter dinheiro para poder, né, sustentar a família. Porque meu pai foi embora de casa também quando a gente era adolescente. Então já pensou, 4 adolescentes dentro de casa com uma mãe que não tinha tempo de cuidar. Então assim, o pão de queijo ele tem uma história assim, de superação. Foi ele que matou a fome minha e dos meus irmãos. É o retrato de uma família brasileira, porém nem toda família brasileira tem a oportunidade de ter uma mãe ali com estrutura para segurar a onda, de ficar só, de cuidar de 4 adolescentes, porque o virado mexia passava dentro da sua casa, né? E é exemplo. Hoje vocês são o exemplo que sua mãe passou para vocês. Minha mãe era muito guerreira. Nós nascemos aqui na Rua Acre, que era a famosa Rua das Palhas. Porque tinha muitas casas de palhas. Aliás, a nossa era de palha. E a nossa era de palha e bem fraca. Tanto é que as pessoas passavam na rua e via as nossas pernas ali. As nossas canelinhas, os pezinhos. Por quê? Porque ela não tinha nem palha na parte de baixo. Só na parte de cima. Então, assim, era muito pobre mesmo. Mas minha mãe sempre lutando. Fazia refresquinho para vender. Tinha um botequinho que vendia doces. Todo mundo lembra, né? Da Maria, da Rua das Palhas, vendedora de doce. E fazia salgado para vender. E aquele refresquinho que colava ainda com isqueiro. Que queimava a ponta do dedo, gente. E a gente ali sempre trabalhando, estudando, eu e meus irmãos. Tanto é que meus irmãos e a gente tem hoje uma carreira consolidada, nós podemos dizer que vencemos na vida, né? Para educação, como aconteceu? A minha trajetória É. como educadora foi pela minha mãe. A minha mãe disse para mim, se você quiser trabalhar logo, você tem que ser professor assim como eu, porque professor sempre tem sala de aula disponível. E as outras profissões, ela depende muito do que você vai escolher para você começar a trabalhar. Então eu acho melhor você seguir a profissão de professor. E é um belo exemplo. Isso eu falo para os meus clientes novos que chegam lá, que está perdido. Eu falo, gente, quer começar no mercado de trabalho? Educação, tem serviço, vai ter sempre vaga, tem um giro muito grande. Educação e saúde, eu acho que dá para começar a ganhar dinheiro, fazer a vida, e é mais um exemplo. Hoje em dia, ser professor não é fácil. Incentivo, apoio, também salário, né? Tem que ser um salário atrativo. Até porque o professor trabalha muito. O professor ele não trabalha só na sala de aula. O professor trabalha fora da sala de aula, quando ele leva os trabalhos para corrigir, né? Planos de aula para fazer, tem sala do educador, tem tantas coisas. Para todo mundo, independente da profissão, passa por um professor. O médico passa pelo professor, o engenheiro, o mecânico. Então, assim, a importância da hierarquia é tão grande, porém, a cultura nossa, e principalmente do interior, tende a manter o professor mais cada vez lá embaixo. Eu vejo uma reclamação muito grande, é a questão do salário, do incentivo na educação, principalmente do município.
E essa valorização profissional, que é o nome que eu queria falar, ela é necessária. Até porque para que o professor ele se sinta mais animado em dar aula. Claro que para ser professor não é só o incentivo. Você tem que gostar de pessoas. Né? O professor ou a professora era uma mãe. Quando era professora, que hoje eu sou uma professora aposentada, eu me sentia no dever de ser a mãe dos meus alunos. Então, assim, além de ensinar a ler, a escrever, a pegar na mão, a dar os primeiros passos na educação, na alfabetização, eu me sentia no dever de dar conselho para meus alunos. Então, assim, não é só ser Não professor, é só ir lá, né? é acolher. E gostar do que faz. E gostar do que Uma faz. profissão que precisa gostar. Isso, Zico. A parte que você falou é a parte necessária. Quando a gente ama o que faz, a gente não trabalha, a gente vive. E eu vivi 25 anos sendo professora. Giza, e isso influenciou para você hoje chegar na Câmara? Quem é a mulher que está ocupando uma cadeira na Câmara Municipal de Poxarel, além da professora Giza Ré? A minha palavra é superação. Eu sempre fui uma pessoa ligada muito ao social. Eu sempre fui muito empática. Sempre me coloquei no lugar das pessoas. Então isso, juntamente com a profissão de professora, de estar vendo ali minhas colegas trabalhando, de estar junto com as famílias, com as crianças. Então isso foi colocando no meu coração o desejo de tentar transformar a vida das pessoas, dar mais qualidade de vida. Então assim, e não foi fácil a minha trajetória. Também enfrentei muitas dificuldades. Por eu ser assim, tão, muitas das vezes, espontânea, a gente assusta as pessoas. Só as pessoas que te conhecem de verdade que sabem quem você é. E muita gente fala, Giza, isso, e acaba afastando. Depois que as pessoas me conhecem, que fala, nossa, Giza, eu nem sabia que você era assim. Né? Então, assim, eu passei muitas dificuldades até de ser excluída de muitas coisas. Só que eu nunca me deixei abater, porque eu sabia do meu potencial. Eu sabia que um dia eu poderia contribuir com a sociedade de Boxorel. E ser professora trouxe muitas coisas boas, plantou muitas ideias para hoje eu estar ali ocupando uma cadeira no Legislativo Municipal de Boxorel. Giza, então eu vejo assim que o social ajudou muito. Hoje você é uma vereadora muito do social, porque eu acho que você trabalhar as escolas municipais, geralmente elas abraçam muito a periferia em Poxarel, não é isso? Muito, né? Não é para todo mundo, mas a gente percebe que vocês têm contato direto. Eu acho que isso você passou a conhecer o social das famílias das pessoas e com certeza as pessoas que vivem vulnerabilidade na nossa cidade. Eu acho que isso, pelo que você falou, fez você abraçar a causa, fez você sabe, você tem consciência o que essas famílias passam e isso é muito bom. Mas me faltando falar da Câmara, o que te surpreende, o que está te surpreendendo nesse primeiro mandato seu? A gente ouve, Zico, muitos falatórios de como é ser vereador, como é a Câmara Municipal. Antes de ser vereadora, e eu falava do meu desejo de ser vereadora, as pessoas falavam assim para mim, cuidado, você pode até me perguntar, isso não te dava medo? E eu respondo, não. Porque eu fui construída, a minha vida foi construída assim, no meio de todo tipo de pessoa. De fato, não só na Câmara, mas assim, em outros ambientes, existem pessoas que não se unem, pessoas que não pensam no coletivo, pessoas que pensam, tipo assim, eu vou derrubar para mim passar por cima. Em muitos lugares, né? Então, assim, não me surpreendeu em nada. O que eu passo hoje na Câmara Municipal de Poxarel, sendo a vereadora das redes sociais, que isso incomoda muito, o meu jeito de ser incomoda muito, ser vereadora das redes sociais também incomoda muito, então não me surpreendeu muita coisa, não. Então, peraí, já que você falou assim, que a vereadora das redes sociais já te denominaram, né? Já fiquei sabendo. A internet foi uma aliada ou foi um problema nessa sua eleição? A internet, ela foi minha aliada, né? Porque através da internet as pessoas me conheceram, né? Através das brincadeiras, as propagandas que eu fazia aqui em Poxarel, através da internet que eu mostrei as minhas ações sociais, inclusive na época da pandemia nós entregamos mais de 300 cestas básicas para as pessoas que estavam
passando por dificuldade. Fizemos live para arrecadar alimentos, né? Eu também trabalho com banco de cadeira de rodas e de banho, que também era mostrado nas redes sociais, todo o meu trabalho. E essa Giza é o meu cotidiano, dia a dia, juntamente ali com o Jeremias, que é meu esposo, né? Então, Giza, esse jeito seu direto, sem filtro, rasgado, é estratégia ou de fato é sua personalidade? Olha, eu sou assim, né? Muitas coisas a gente usa como estratégias, porque na vida você tem que ter estratégia. Quem não tem estratégia, não consegue atingir o Não objetivo. entendeu ainda, né? Onde quer Entendeu? chegar. Ainda quer chegar, É, né? verdade. Então, sim, eu tenho muitas coisas que, de fato, é minha, é da personalidade da Gissa, e muitas coisas eu faço de estratégia mesmo para me chegar aonde eu quero chegar e saber aonde as pessoas querem chegar. Hein, eu vejo muitas coisas assim, eu vejo que tem hora que você é muito esquentada. Você é esquentada e tem hora parece que você esquenta tanto que pega fogo e pira. Você tem a humildade, de repente, de você ver que não foi bem daquela forma, voltar atrás e se desculpar com alguém, com as pessoas? Você tem essa humildade? Sim, eu tenho. Porque eu vejo que você é muito esquentada, você explode mesmo. No pau da lata você vrá. Verdade. O meu problema, que eu não sei se é problema, defeito, é que eu sou muito rápida no agir, muito rápida no falar, né? Então, assim, quando eu penso, eu já falei, e aí, o que, que eu vou fazer no outro dia? No outro dia, eu chamo, sim, para as pessoas. Se eu ver que, de fato, eu preciso É isso que eu tô desculpar. falando, se você tem a humildade de reconhecer que Se eu ver que realmente a pessoa... aqui eu passei, todo mundo passa, a gente se passa. E principalmente quem trabalha com o público, pessoas que são pessoas públicas, às vezes se posicionam de forma que realmente pode incomodar um ou outro. E eu acho que só ganha ponto quem tem essa hombridade. E ninguém é dono da razão o tempo todo. E tem que ter essa hombridade, sim. Tem que ter. E a gente reconhecer a nossa fragilidade diante do universo, né? Se a gente não reconhecer isso, você não está preparado. Universo. Namastê. Acredito. Você não está preparado para lidar com pessoas. E cada pessoa tem um defeito, uma dificuldade. E é natural. E o meu jeito é isso aqui. Giza, você veio de uma base e a base que você veio foi tido como oposição ao prefeito. Só que muitas vezes eu vejo você dialogando com o prefeito, com a cidade, com todo mundo. Então eu vejo que não é questão de oposição. Mas qual que é o seu posicionamento hoje político em relação a isso? Sim, essa pergunta que você me faz, muitas pessoas me fazem, né? Nós viemos da base da oposição ao prefeito Luciano Sol. Mas eu sempre tive uma ótima relação com o prefeito. O Luciano Sol é filho da minha amiga Maria Sol, que fez faculdade de biologia comigo. Então, assim, em todo momento, na época da campanha, eu sempre conversei com o Luciano Sol, expliquei para ele que a gente, para ser eleito, precisa procurar o seu lugar. Não é qualquer grupo que você vai ser eleito. Exatamente. Estratégia. Tem Estratégia. estratégia. É estratégia. A Você gente quer chegar, sabia. tem que saber. Não, concordo, tá certo. E assim, você fez um caminho louvável. A questão é só o posicionamento, né, diante de tudo isso aí. E assim, o que te faz apoiar como vereadora, que as pessoas têm que saber que a Câmara é um poder, a Prefeitura é outro poder, entendeu? Necessariamente não tem que andar junto. Um tem que, né, fiscalizar o outro para todo mundo andar bem e a cidade ganhar. O que faz você apoiar uma pauta quando vem do executivo e quando você tem que se posicionar contra, o que te faz? O que faz você ver e falar, não, por aqui eu vou, por aqui eu não vou? Eu vou continuar na outra pergunta ainda, porque eu não falei o meu posicionamento, né? Então, assim, quando fala em oposição, na verdade, precisa sim de oposição na Câmara, porque a gente não pode aceitar tudo. Até porque existem pessoas envolvidas nesse processo. Nós estamos legislando para pessoas, para a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, a você veio da oposição, você continua oposição? Pessoal, eu quero deixar bem claro aqui para vocês o meu posicionamento. Eu sou uma vereadora independente. A palavra oposição, eu acho ela muito forte. Eu sou independente. Eu sou a vereadora do povo. Eu sempre vou legislar pelo povo. Então, aquilo que for bom para o povo vai ter meu voto, sim. Aquilo que não for bom para o povo não vai ter meu voto.
Porém, eu preciso estudar se de uma maneira, tudo bem, vai aumentar tal coisa, não é bom para o povo. Mas a gente precisa de ações que muitas das vezes não vai agradar todo mundo. A Câmara não está ali só para agradar. Muitas coisas que são necessárias para o crescimento e a arrecadação do município, até para a qualidade de vida do povo, nós vamos ter que votar contra, né? Ou a favor. Então esse é meu posicionamento. Não sou inimiga de ninguém, não sou inimiga de nenhum vereador, não sou inimiga do prefeito e de ninguém da gestão. Mas eu tenho a minha posição, que vai ser sempre ao lado do povo. Tem coisas que eu vou ter que ir para a internet, que eu vou ter que pedir, que eu vou ter que fiscalizar, que muitas das vezes o poder público não vai gostar. Mas eu preciso mostrar a realidade. Eu preciso defender meu povo. Se eu não defender o povo, que vereadora sou eu? Por que eu estar ali? Que eu tenho uma missão que é cuidar do povo de Poxoréu. Show de bola. E é isso. As pessoas têm que ter noção do que é, né, a função do vereador. Exatamente. Ei, vem cá. E teve nesse processo todinho, nesse primeiro ano de mandato, teve alguma ação, alguma coisa que você preferiu, optou por se calar, mas que no final você percebeu que você tinha que ter se posicionado? Devia ter falado mais, ter berrado mais, sabe? Teve alguma assim? Não quero contar fatos, mas só... Existe, né, Zico? Nós tivemos 12 meses de mandato, né? Um ano de mandato. E existe sim. Mas o que eu posso dizer para você nesse momento é que o vereador, quando entra na Câmara Municipal, ele ainda está rastejando, aprendendo a caminhar. Claro que existiu fatos ali que eu deveria ter falado mais, ter ido para cima, né? Mas muitas das vezes a inteligência vem ao recuar, ao ouvir. Perfeito, mas diz aí assim, essa questão, porque você, assim, hoje eu vou te falar para você, não acompanho essa questão, a mudança de horário da reunião, acho que ficou muito contra pra gente, pra população, mas segunda-feira à noite era muito legal, porque você estava em casa, era um dia que você estava, você via, você ouvia, eu ouvia muito. E eu vejo que as mulheres falam pouco lá. Eu vejo quem fala muito é você, que manifesta. E isso, o fato de você ser uma das pessoas que mais fala, que mais articula, que bate o pé, isso assusta? Isso assusta? Isso atrapalha? O que acontece? Nós somos 5 mulheres vereadoras. Quando eu fiquei sabendo dessa eleição de 5 mulheres, cara, eu fiquei muito contente com aquilo, porque eu falei assim, agora nós vamos ter a voz e a vez na Câmara. Eu tinha, assim, um pensamento que 5 mulheres na Câmara Municipal, nós, mulher mais ativa, a mulher ela tem um olhar mais dinâmico, para fazer algumas ações que precisam ser feitas na Câmara Municipal de Poxoréu. E Zico, não foi isso que aconteceu. Embora eu tenha boa vontade, tentei articular, né, a gente não conseguiu chegar aonde tinha que chegar. Giza, rapidão. Então, você me fala e você explana que o jogo político é muito mais difícil para a mulher. É muito mais difícil para as mulheres quando não se tem união. Aonde se tem união, tudo é mais Mas fácil. você não acha, Giza, assim, que isso também não é culpa da hierarquia que vem construída há anos, assim, do machismo? Por exemplo, existem algumas mulheres que não entenderam ainda o poder delas, a força que elas têm. Num ambiente onde é dominado por muitos homens, elas optam por entrar debaixo da asa e não falar da vez, não se manifestar. Então, acaba que elas também gostam dessa estrutura, porque o ambiente que elas vivem é praticamente esse. Sempre com um macho, com um homem na proteção, elas não falam por si só. Eu particularmente vejo isso muito estrutural, que algumas mulheres não entendem e não sabem o poder que elas têm. Tipo assim, os homens dão a cartadas, elas preferem assinar, preferem concordar. Eu acho culpa disso, não sei o que você acha. Eu acho muito, muito estrutural essa questão. E acho que a Câmara de Poxoréu é um exemplo disso, eu acho. Na verdade, isso acontece muito na nossa sociedade, que é muito machista, né? Pode ser que seja isso. Eu falo de mim porque eu não falo de pensamento de outras, porque eu não sei se realmente elas têm medo. Como eu sei o poder que eu tenho, porque eu sei que a mulher, ela tem artifícios. A mulher, ela consegue, ela é mais preparada, né, para poder fazer essa socialização. Então, assim, eu pensaria e penso que as mulheres são melhores. Porém, não é o meu pensamento. Não é só a Giza Ré que vai resolver.
são muitas outras mulheres. Só que eu deixo um recado aqui para você, mulher. Que você é forte, que você é grande, que você não precisa estar embaixo do pé de ninguém. Enquanto as mulheres não saberem, não entenderem o poder que elas têm nas mãos, muitas vão sofrer embaixo de pés de homens. É muito válido esse recado. Eu acho que é uma pauta, né, não tem como virar as costas para tudo isso que acontece no mundo, no Brasil, na nossa cidade. E hoje, qual é o seu maior propósito dentro da política? Me fala. O meu maior propósito dentro da política é dar qualidade de vida para o povo de Poxoréu. É lutar diariamente, é como eu faço. É sempre estar junto do povo, é ouvir o povo, é levar as demandas do povo ao Poder Executivo. É claro que o vereador, ele não tem todo o poder de transformar, mas ele tem também o poder da caneta na mão, de buscar, de mostrar para as pessoas o que está acontecendo, abrir o olho dos eleitores, das pessoas, né? Como que pode ser, se existe possibilidade de melhorar essa condição de vida. Mas eu acho que tem muita coisa a ser feita, Zico, muita coisa a ser feita. Quem está lá em cima tem que olhar mais a base, olhar mais os vereadores, ouvir mais, para que de fato exista essa efetividade de políticas públicas necessária para a qualidade de vida das pessoas. Falou bonito agora. Então existe a possibilidade de uma carreira política aí, que eu tô vendo. A vereadora professora Gisaré está caminhando para consolidar uma carreira política sólida. Existe sim, nós estamos trabalhando para isso, nós vamos trabalhar, buscar também parcerias, né, no governo federal, estadual, senadores e todos aqueles que vierem a somar para a construção dessa identidade política sólida. Nós estamos aí para isso. Nós viemos para ficar. Professora Gisaré, professora e vereadora Gisaré, o que você não abre mão da sua vida, do seu ser, da sua personalidade, o que você não abre mão, mesmo que isso te custe votos? Eu não abro mão do meu caráter. Eu não me vendo, não troco por cargos políticos, não gosto de mentira, não gosto de dar a palavra e voltar atrás, por isso que quase eu não falo nada, eu ouço mais do que falo, porque na política você tem que saber até o que você fala, que isso pode ser usado contra você. Então, uma das coisas que eu nunca vou abrir mão é daquilo que eu construí, que a minha família construiu, que é o meu caráter. Gisa, e como você quer que as pessoas lembrem, ou ouçam falar, ou vejam, ou lembrem do seu mandato daqui 4, 6, 8, 10 anos? Eu quero deixar uma semente plantada no meu mandato de humildade. De você nunca esquecer da onde você veio, de quem você é, quem lhe ajudou a chegar aonde você chegou. Quero deixar também, dizer aqui para vocês que você pode tudo. Tudo você pode, dependendo daquilo que você traça, das suas estratégias, o seu modo de pensar, das suas origens, daquilo que te formou, da sua personalidade. Dizer que não é tão difícil, mas tudo se pode quando você tem força de vontade. Arrasou, mulher. Eu tô gostando. Não, tô passando. Não quero nem. Ei, Vai ser um bate-papo muito gostoso. ei, Gisa, deixa eu te falar. E para você chegar até aqui hoje, tanto como professora, como educadora, como vereadora, você contou com algumas pessoas. Você atribui a quem e como você agradece a essas pessoas? Verdade. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Uma andorinha só não faz verão. Hoje eu tenho que agradecer muito, mas muito mesmo, primeiramente a Deus, porque Deus, ele me restaura todos os dias. Às vezes eu penso assim, nossa, eu sou tão pequena, e ele me mostra que eu não sou pequena, que junto com a força dele eu posso ser grande. Primeiramente Deus, que nunca me abandonou, sempre esteve do meu lado. E quero agradecer também ao Jeremias. O Jeremias, cadê o capratinho humilde? Alguém viu esse homem aí na rua? Alguém viu um tal de Jeremias por aí. Então, assim, gente, eu tenho que agradecer muito o Jeremias, porque o Jeremias é uma pessoa que, assim,
ele pode falar muito de Gisarré, porque são 24 anos de casado, né? E nós já passamos por muitas coisas difíceis que outras pessoas não suportariam. E o Jeremias, ele sabe do poder que eu tenho, aonde eu quero chegar, a minha capacidade de luta. Então, assim, o Jeremias, ele é o meu maior fã. Quando eu estou fazendo meus vídeos para os stories, tudo, ele para olhar. E pasmem, ele não, em maneira alguma, ele fala, nossa, para que você está fazendo esse vídeo? Ou ele me critica, não. Ele ri, ele fala, você é demais, negona. Então, assim, eu agradeço muito ao Jeremias, muito mesmo, toda a minha gratidão ao Jeremias por ele ser esse homem forte, porque quantas vezes na época da política, porque não é fácil fazer política sem dinheiro, tá? Porque a professora Gisarré fez uma política sem dinheiro. Eu tenho a minha base, que são os meus eleitores, que são meus amigos, que estão até hoje comigo, graças a Deus. Eu agradeço muito a cada um de vocês. Não posso falar o nome, porque eu posso pecar em esquecer de alguém. Exatamente. Mas cada um que mora aqui no meu coração sabe de quem eu estou falando. Eu agradeço muito e ó, beijão para vocês, pessoal. Gisa, eu vi que, como seu seguidor, eu vi... Vereadora professora Gisarré. Tá vendo, gente? Vocês estão vendo? Professora vereadora Gisarré. Eu vi que esses dias atrás você postou muito uma cachorrinha que você pegou da onde você baleia, o nome dela. Paçoca, beterraba, amendoim. Você pegou ela e depois eu vi que você desenvolveu algumas causas animais. Me fala qual que é a sua causa, até onde vai seu envolvimento. Me fala, resume aí pro nosso povo saber. Eu sempre amei animais. Eu sempre tive animais de estimação, né? E eu penso que Poxoréu precisa muito avançar na causa animal. Nós precisamos criar uma secretaria que cuide das causas animais. Nós precisamos castrar os animais abandonados, também pedir parcerias. Essa causa dos animais é uma causa humanitária. E é uma das causas que esse ano eu pretendo trabalhar. Eu vou atrás de parcerias, eu vou no Ministério do Meio Ambiente, a gente vai fazer sim um trabalho voltado para os animais de Poxoréu. Porque aqui em Poxoréu tem muito animal abandonado. De rua, né? De rua, e também tem os cuidadores, que Sim, não tem nenhum tipo de ajuda. Eu, na verdade, sim, pelas minhas amigas que são tão apaixonadas por animal, principalmente cachorro, eu já vejo um com outro olho agora. Toda vez que passa aqui com fome e dor na frente do salão, sabe? Porque é muito de passo. Já cuidamos ali, a Janete, vizinha do salão, cuidou de uma cadelinha que foi atropelada, deixaram lá. Ela, as meninas, vizinhas, tudo. Então acho que é uma corrente que passa. E na época eu até liguei para ver se tinha a possibilidade de sacrificar, porque a gente achou que ela estava doente. E daí o rapaz explicou, falou que teria que ter um canil público. É isso? Exatamente. Já conversei com o Flávio da autoescola, nosso vice-prefeito. Um abraço, Flávio. Gosto muito do Flávio, ele me ouve com muito carinho. Sobre isso, nós temos um castramóvel que foi doado pelo Thiago Silva, nosso deputado, e ele está inativo, né, por conta desse local que precisa para poder ser um pós-cirúrgico para os animais. E a gente está correndo atrás disso, já conversei com o Thiago Silva essa semana também, a gente nunca esqueceu da causa animal. E a gente precisa muito resolver esse problema em Poxoréu da causa animal, porque existem muitos animais que são abandonados diariamente nas praças, em muitos locais. Existem animais que são torturados, violentados, acorrentados, e animal, ele sofre como as pessoas, ele sente a mesma dor que nós sentimos. O animal tem sede, ele tem fome e ele precisa de nós para poder estar ajudando. E nós vamos propor ações sim, porque em Poxoréu nunca existiu uma lei em benefício dos animais, e eu preocupo muito com isso, porque eu sinto a dor dos animais. E eu acredito que Poxoréu, quero até fazer um pedido para o prefeito Luciano Sol, que veja com carinho essas ações dos animais de Poxoréu. Quero também aqui parabenizar todos os cuidadores que cuidam dos animais, muitas das vezes sem condições, Zico. Tem cuidadores que a gente tem que estar ajudando com saco de ração. Aqui em Poxoréu dá para fazer aquela ação de colocar os comedouros nas esquinas e bebedouros de água nas praças para os animais tomarem água. Então, assim, isso é uma ação que assim, é da minha vida enquanto pessoa. É uma pauta que eu vou abraçar com muito carinho. Arrasou. Giza, e vamos, pra gente finalizar, eu vou fazer um bate-papo. Você responde o que vier na mente, o que significa pra ti, tá bom? Uma forma rápida de a gente terminar esse bate-papo, que foi maravilhoso, muito proveitoso, tá bom?
Vamos começar. Mulher, Gisele. família, Jeremias. poder público, A vereadora do povo. social, Necessário. lazer, Balneário Lagoa. Poxoréu, Aqui está meu coração. amor, Bruno e Samuel. Giza por Giza Ré. Lacra. Ai, obrigado, amiga. Vamos fazer a foto, vamos já marcar você.